Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner. Hoje, 25 de julho. Título: Longanimidade e Benignidade. Texto base: Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Você já pensou, Senhor, tu tens de me ajudar a lidar com essa pessoa que tu pusestes em minha vida. Estou tão cansado de tentar ajudá-la em sua atitude rebelde que gostaria de ir embora e abandoná-la para sempre. Por favor, dá-me a paciência de que eu necessito para continuar trabalhando com ela. Você conhece esses pensamentos? Você já fez essa oração antes? Às vezes, todos nós ficamos frustrados com outra pessoa e às vezes o nosso nível de frustração pode subir ao ponto de ebulição. Isso é especialmente verdadeiro quando estamos cansados de tentar ajudar pessoas que não agem como se desejassem ou valorizassem a nossa ajuda. É muito fácil ser semelhante a Cristo com pessoas que nos valorizam ou demonstram bondade para conosco. Porém, agiremos de maneira semelhante a Cristo quando as pessoas não nos valorizam? Demonstraremos a vida de Jesus Cristo igualmente a quem nos irrita, tanto quanto a quem nos faz sentir bem ou nos trata com respeito? Sempre que as pessoas não percebem o que você faz por elas, não escutam os seus conselhos ou não valorizam a sua contribuição, a sua carne gosta de reclamar diante de quão pouco você é valorizado, respeitado, estimado e admirado. Frequentemente, esse é o momento de ouro em que a sua alma se levanta para dizer: desculpe-me, mas eu não sou um capacho para as pessoas limparem os pés. Investi nesse ingrato todo o tempo e a energia que eu podia. Eu me recuso a continuar a ajudá-lo. Pais se sentiram assim com relação a seus filhos, professores se sentiram assim com relação aos seus alunos, maridos e esposas se sentiram assim com relação aos seus cônjuges, amigos se sentiram assim com relação aos seus amigos e os pastores se sentiram assim com relação às suas congregações. Com isso, aprendemos que, independentemente de sua posição na vida, com quem você é casado, onde trabalha ou o que faz, assim como todas as outras pessoas, você precisa de uma boa dose de longanimidade se quiser se relacionar bem com outras pessoas neste mundo. Em Gálatas 5:22, o apóstolo Paulo lista longanimidade como um fruto que o Espírito Santo quer produzir em nossa vida. Ele escreve: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. A palavra longanimidade provém do grego macrotúmia, composta pelas palavras macros e tumos. Macros significa longo, é dela que provém a palavra macarrão, que é claramente uma massa longa. A palavra macros indica algo longo, distante, afastado, remoto ou de longa duração. Tumos significa raiva, mas também incorpora a ideia de emoções intensificadas ou uma forte e crescente paixão por algo. Quando são combinadas formando uma só palavra, temos macrotúmia, que retrata a paciente moderação da raiva e, portanto, indica longanimidade. Ela pode ser traduzida como as palavras tolerância e paciência. A palavra macrotúmia, longanimidade, é como uma vela que tem um pavio muito longo e, portanto, está preparada para queimar durante muito tempo. Está pronta para tolerar e esperar pacientemente até alguém, por fim, vir, evoluir, mudar, ouvir o que você está tentando lhe comunicar ou ensinar. Em Colossenses 3,12, Paulo nos ordena: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Essa palavra longanimidade é a palavra macrotúmia. Perceba, porém, que Paulo começa esse versículo dizendo-nos: revestivos. Essa frase provém da palavra grega enduo, que era usada nos tempos do Novo Testamento para indicar a colocação de um vestiário ou uma peça de roupa.
Para vestir-se corretamente para o dia, você tem de decidir olhar no armário e escolher as roupas que deseja usar. Então, uma vez feita essa seleção, você ainda precisará enfiar o braço no armário, tirar aquelas roupas do cabide e vesti-las em seu corpo. Suas roupas não saltarão do armário para o seu corpo sem a sua ajuda. Se você vai usá-las, tem de vesti-las. Agora, Paulo lhe diz que, se é para ser tolerante, paciente, longânimo e compassivo com as outras pessoas, você precisa escolher agir dessa maneira. Andar em macrotúmia, longanimidade, é uma escolha, tanto quanto vestir as suas roupas. Se você não decidir vestir esse fruto do Espírito e andar nele, isso não acontecerá. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, Paulo também nos diz: exortamo-nos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. A palavra longânimos é a palavra macrotúmia. Nesse caso, Paulo está nos dizendo que é a nossa responsabilidade sermos longânimos com as pessoas, tanto quanto é nossa responsabilidade admoestar os insubmissos, consolar os desanimados e amparar os fracos. Em macrotúmia, longanimidade faz parte de nossa responsabilidade cristã. Temos diante de Deus a obrigação de não ser pavio curto, nem ficarmos rapidamente irritados com pessoas com dificuldades ou que fracassam. Em vez disso, devemos tolerá-las e ajudá-las. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, Paulo usa a palavra macrotúmia ao escrever seu famoso capítulo sobre o amor. Ele diz: o amor é paciente. A longanimidade é muito diferente da carne. Esta fica facilmente irada, explode, perde a paciência, diz coisas das quais depois se arrepende e não quer ter a mesma misericórdia que exige receber dos outros. Entretanto, somos ordenados a deixar que a macrotúmia, longanimidade, tenha um papel fundamental em nossa vida. Outras possíveis traduções interpretativas da palavra macrotúmia em 1 Coríntios 13, verso 4, poderiam incluir: o amor não tem pavio curto ou se ira facilmente. O amor não explode rapidamente, mas é paciente porque espera os outros. O amor não perde o controle, nem é impaciente, mas está disposto a esperar um longo tempo que alguém mude de opinião. O amor está determinado a esperar até que a outra pessoa por fim chegue. O amor arde apaixonadamente pelos outros e está disposto a esperar o tempo que for necessário. Os pais precisam ser longânimos para com seus filhos. Os professores precisam ser longânimos para com seus alunos. Os cônjuges precisam ser longânimos para com seus cônjuges. Os amigos precisam ser longânimos para com seus amigos. E os pastores precisam ser longânimos para com suas congregações. E cada um de nós precisa ser longânimo para consigo mesmo. Se você não permitir que a longanimidade opere em você, ficará frustrado com todos o tempo todo, inclusive com você mesmo. Então, decida deixar que o Espírito Santo produza de forma sobrenatural longanimidade em você hoje. Você seria mais tolerante com os outros, mais pacífico em seu íntimo e muito mais amoroso e paciente com aqueles que você ama e precisa tanto. Entretanto, longanimidade não é tudo o que você precisa. Você precisa também de benignidade. Esse é outro atributo sobrenatural listado por Paulo como o fruto do Espírito Santo em Gálatas 5:22, onde ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. A palavra benignidade provém do grego krestotes, que significava demonstrar benignidade ou ser amigável com os outros e frequentemente retratava líderes, governadores ou pessoas bondosas, amáveis e benevolentes para com seus súditos.
Quem quer que demonstrasse essa qualidade de Cretóstes era considerado compassivo, atencioso, simpático, humano, gentil ou bondoso. O apóstolo Paulo usa essa palavra para retratar a incompreensível bondade de Deus para com as pessoas que não são salvas. Vê Romanos 11, 22, Efésios 2, 7, Tito 3, 4. Um estudioso observou que, quando aplicada às relações interpessoais, a palavra Cretóstes transmite a ideia de ser adaptável aos outros. Em vez de exigir rudemente que todos os outros se adaptem às suas próprias necessidades e desejos, quando Cretóstes está operando em um cristão, ele procura tornar-se adaptável às necessidades daqueles que estão ao seu redor. Paulo era tão movido pela compaixão de alcançar os perdidos que disse à igreja de Corinto: procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. 1 Coríntios 9, 20. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. 1 Coríntios 9, 20. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. 1 Coríntios 9, 21. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22. Veja, Paulo estava tão interessado em alcançar os outros e atender às suas necessidades que estava disposto a tornar-se o que fosse necessário para alcançá-los. De fato, ele era bem conhecido por ser adaptável às pessoas e às suas necessidades. Paulo até escreveu essas palavras a respeito de si mesmo. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. 2 Coríntios 10, verso 1. A palavra benignidade é a mesma palavra Cretóstes, que Paulo agora usa para descrever a si mesmo. Ele tornou um dos objetivos da sua vida andar em Cretóstes, ou em benignidade e bondade, tornando-se adaptável às pessoas ao seu redor para poder ministrar a elas e atender às suas necessidades. Isso é tão contrário à carne. A carne diz: desculpe-me, mas se você não gosta do meu jeito, vai ter de me aguentar. Eu sou assim e se você não gostar, pode sair daqui. Não vou mudar em função de quem quer que seja. Porém, quando o Espírito Santo estiver produzindo o seu fruto de benignidade em você, você se ouvirá pensando e dizendo: como poderei ser diferente por hoje? Há algo que eu possa mudar que irá ajudá-lo? Há alguma coisa que eu possa fazer melhor por você? Como posso servi-lo e atender às suas necessidades de um modo mais eficaz? Tornamo-nos adaptáveis para atender às necessidades dos outros que nos rodeiam é uma obra sobrenatural de Deus. Quando atingimos esse fruto do Espírito em nossa vida, estamos fazendo grande progresso em nossa caminhada com Deus. Isso é exatamente o que Jesus fez por nós quando deixou sua glória e tomou sobre si a forma de um servo, sendo feito à semelhança dos homens. Filipenses 2, do verso 7 ao 8. Ao chegar à terra, Jesus negou seu próprio conforto e se adaptou à carne humana para poder nos alcançar e nos levar a Deus. Você se pega pensando em como pode alcançar os outros? Você pensa em algo que possa mudar para ser uma bênção maior para as pessoas de sua vida? A carne nunca pensa assim. Ela apenas gosta de exigir que todos os outros mudem para agradá-la. Então, se você está começando a considerar como pode ser mais para quem está ao seu redor, isso é uma forte indicação de que o fruto do Espírito, denominado benignidade, está começando a operar em você. E se ainda não começou a operar em você, hoje seria um ótimo dia para você pedir ao Espírito Santo que comece a produzir esse atributo de Cristo em sua vida. Minha oração para hoje. Senhor, eu te agradeço por não ter de andar nas obras da carne. Por causa da tua graça,
posso me render ao poder e à presença do Espírito Santo que habita em mim. Ao me render ao Espírito, peço que a tua vida divina libere os seus frutos sobrenaturais em mim. Quero ser mais paciente, longânimo e benigno. Sei que necessito desses atributos em minha vida e que não os tenho neste momento. Por isso, em vez de continuar pelo caminho que tenho percorrido, estou parando tudo agora para pedir que tu me transformes. Produz a vida de Jesus Cristo e o seu maravilhoso caráter em mim. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que sou amoroso, paciente e bondoso. Não perco a paciência. Não fico facilmente irritado. Sou paciente com os outros. Tolero os seus erros e ardo apaixonadamente por vê-los atingir novos níveis de crescimento em sua vida. Assim como outros foram pacientes e tolerantes comigo, eu sou muito paciente e compreensivo com os outros, que também estão tentando mudar. Sou amável, bondoso e adaptável para com aqueles que estão ao meu redor. Como o Espírito de Deus opera em mim, eu me torno tudo para com todos, para poder ganhar alguns para o reino de Deus. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Há alguma pessoa com quem você esteja constantemente perdendo a paciência? Você diz ou faz a essa pessoa coisas que não gostaria que alguém dissesse ou fizesse a você? Por que você pensa que perde facilmente a paciência com esse indivíduo? 2. Você já pediu a essa pessoa para perdoá-lo por ser tão rude e desagradável? De que maneiras você precisa se tornar mais adaptável às pessoas ao seu redor? Você tem estado tão ocupado exigindo que os outros se adaptem a você, que se esqueceu de que também precisa se adaptar aos outros? Sejamos abençoados na prática da palavra.